Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 605. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Domênica Mendes. Olá, senhor Rafael Arinelli, o senhor está bem? Tudo bem, é o primeiro do ano, você acredita? Nossa. Sério, Rafa? É. Que absurdo, Rafa. Você acredita? Não. Eu te chamei outras vezes, a gente não conseguiu. Olha, tô falando, esse ano tá uma loucura. Tá uma loucura, mas assim, tá no primeiro semestre ainda, né? Então tá valendo. Tá valendo. Então tudo bem. Muito bom estar de volta aqui. Espero que eu volte pelo menos mais 2 vezes então. Ah, já vou colocar aqui pra você voltar, sem dúvida. Temos aqui também Rodrigo Basso. E aí, Rafa, tudo bem? É minha primeira vez que eu tô aqui esse ano? Também. E quer dizer que você chamou a Domênica outras vezes pra gravar, mas não me chamou, é isso? É, porque eu procurei o seu podcast na internet, aí não achei. Aí eu falei, ué, será que ele parou de gravar? Ah, não, ele nunca teve. Nossa, ai, nossa, que golpe baixo, cara. Que golpe baixíssimo. Não, mas você é um cara, você já é experiente nos podcasts, mas foi isso. Gente, esse ano tá uma loucura, vocês não estão achando, não? Tá uma loucura, senhor Rafael. Tá uma loucura. Temos uma estreia hoje aqui no Cinemação, Cal Cruz. Oi pessoal, tô aqui pela primeira vez, tô super animada porque é minha primeira vez aqui. Pois é. É minha véspera de aniversário, pelo menos no dia da gravação. Olha. E eu tô aqui com minha melhor amiga podcastal, né, a Dô, então tô muito animada. Podcasteira. Vamos lá. Podcasteira. Que demais reunir aqui amigos, véspera de feriado, de aniversário. Olha só que maravilha. Eu acho que tem que ser feriado, já que amanhã é aniversário de Cal, tá? Também acho. Joguei, Pronto. é isso. Já tá, é esse dia de São João, festa junina, ó, tudo perfeito. Então, nossa, melhor feriado. coisa. Nem claro. O mundo vai dar de presente uma frente fria boa aí pra gente, viu, cara? Um friozinho, um fundi, um vinho, é isso, esse é o presente. Ai, gostoso. É. Muito bem, meus amigos, olha só, hoje estamos aqui para entrar no mundo da nostalgia e quem sabe, né, levar aí uns bons choques de realidade. No episódio de hoje, eu, a Dô, o Basso, a Cal, vamos voltar aos anos 2000 para revisitar alguns dos filmes que fizeram sucesso na época, mas que hoje talvez não resistam a uma segunda olhada. Vamos refletir sobre o que mudou desde que esses filmes entraram, né? Vamos falar um pouco daquele humor duvidoso, a forma como certos personagens são retratados, passando por roteiros que hoje parecem datados ou até problemáticos. Mas, né, a gente não tá aqui só para tacar pedra, também tem espaço para pensar. Então a gente também vai discutir aqui um pouco por que esses filmes fizeram tanto sucesso naquela época, o que eles diziam sobre a cultura da época e o que faz uma obra envelhecer bem ou mal. Vamos discutir isso aqui no segundo ato desse podcast. Saca a roupa de ginástica da Caris Lewis. As poderosas estão na mesma turminha de ginástica. Quem são as poderosas? São a realeza adolescente. Se North Shore fosse uma revista, eles estariam sempre na capa. Aquela ali é a Karen Smith, é a garota mais burra que eu já vi. Damian sentou do lado dela em literatura ano passado. Ela me perguntou como escrevia laranja. Aquela pequenininha é Gretchen Winners. Ela é endinheirada porque o pai dela inventou o strudel instantâneo. A Gretchen sabe os podres de todos, sabe tudo de todo mundo. Por isso o cabelo dela é enorme, tá cheio de segredos. Aquela é Regina George, é um mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela é muito, muito mais do que isso. Se vocês me permitem, eu acho que legal trazer aqui um pequeno contexto de como surgiu esse tema, só para vocês entenderem, né? Vocês sabem que, por mais leve que a gente traga o papo aqui no Cinemação, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer aqui é problematizar. Então a gente pega um tema e às vezes parece um tema farofa e tal, mas a gente sempre traz questões ali onde a gente fica, né, pensando sobre elas, a gente desconstrói e tenta reinterpretar algumas coisas que às vezes, né, estão colocadas como definitivas. E aí, no meu último episódio aqui, né, no episódio 604, quando a gente falou sobre o mito do herói em crise, a gente teve aqui a presença do Manel Messias,
Dias, que é psicólogo, psicanalista, doutor em psicologia, co-host lá no podcast Perdidos na Paralaxe, e ele trouxe uma reflexão que me fez ficar pensando, e aí deu origem a esse tema que a gente está falando aqui. Porque ele comentou que os filmes dos anos 90, 2000 ali, eles tiveram um papel importante como retrato do seu tempo, mas como educação também do homem que a gente vê hoje. Então, a gente quando olha as pessoas que assistiram aqueles filmes, e aí a gente vê os filmes que foram lançados, os Rambos da vida, né? Ou aqueles Stallone Cobra, aquelas coisas bem másculas, né? Cenas violentas, que muitas vezes reforçavam essa imagem do homem branco, hétero e tudo mais, né? E aí quando ele fez essa reflexão, comecei a pensar sobre isso, assim, e daí eu falei assim, cara, antes da gente até entrar nos filmes que efetivamente, né, envelheceram mal, que a gente acha que envelheceu mal, eu acho que vale a gente passar por essa discussão, e aí eu queria saber de vocês, assim, se vocês têm essa impressão também, vocês acham que os filmes, eles acabam sendo uma biblioteca de reflexos do que a gente é hoje, né? E efetivamente eles podem ajudar a reforçar alguns padrões nocivos, sabe, na humanidade, assim, como que vocês veem, assim, o filme como retrato do seu tempo e como que os filmes, eles podem reforçar algumas imagens, assim, vocês têm essa impressão também ou não? Vocês acham que é um quadro ali, a gente assiste, viu que é problemático, parou de assistir, e tá visto e acabou, como é que vocês encaram isso? Olha, a resposta mais curta é que sim, e aí eu vou puxar aqui a carteirinha aposentada de historiadora e falar... é isso, né? Dá pra gente considerar o filme, assim como a música e outras expressões de arte, como uma criação de um documento histórico, né, no decorrer do tempo. Então, obviamente que é um fruto do tempo que a gente vive, mas eu acho que em pleno 2025, o que a gente talvez tenha mais facilidade hoje, e aqui eu vou jogar meio verde, tá? Numa análise muito rápida, uma reflexão muito rápida, eu acho que com o avanço da internet e a possibilidade da gente conhecer um pouco mais sobre bastidores e conhecer as pessoas que trabalham dentro da indústria do cinema, tendo contato desde os atores, atrizes, diretores, produtores, enfim, toda a galera, eu acho que isso também ajuda a gente a perceber como o mercado funciona, né? Então, se ele não é só um reflexo da humanidade, também é um reflexo, enfim, de como o mercado funciona e como a cultura, ela é registrada, ela é vendida e ela ainda é, sim, né, influenciadora das ações que a gente tem. Eu converso bastante com o Basso sobre, por exemplo, como que a indústria do tabaco, né, ela foi meio que apagada no decorrer dos tempos com as mudanças de legislação e tudo mais. Então, se no início dos anos 2000 mesmo, tema que a gente vai estudar aqui, né, conversar um pouco, a gente tinha vários personagens que, inclusive, poderiam ser protagonistas e muito fortes ou muito descolados, enfim, quem tivesse numa posição de poder ali, de destaque, tava sempre com um cigarro na mão. Sim. E aí, de repente, parou, né? De repente, com muitas aspas, né? Aconteceram várias coisas. Sim, E isso foi totalmente cortado. Aí, aos poucos, começou a voltar o uso de maconha nas obras de cinema e série. Agora tá voltando do cigarro novamente. E não tem como a gente pensar que se houve, né, nos últimos 10 anos um esforço pra gente diminuir a divulgação desses produtos, né, dessas drogas dentro do cinema, com certeza também tem hoje um investimento da indústria para normalizar isso. Então, sim, Rafa, sim, a resposta curta é sim, mas a resposta complexa é, enfim, né, assunto para doutorado. Né? Cara, assim, ele jogou, assim, vocês acham? Sim, mas... Com certeza, eu não acho que eles são eventos definidores, mas com certeza eles são eventos que, eles são coisas que influenciam. Eu gosto sempre de pensar que, né, quando a gente estudou também um pouquinho a respeito de arte na faculdade, que qualquer obra de arte, na verdade, é uma forma de expressão de uma pessoa. Então, é uma maneira como ela vê o mundo. E aí, obviamente, quando as pessoas produzem uma obra de arte, seja uma música, um filme, um livro, e não vou pensar não, viu, gente? Tipo, qualquer filme, qualquer livro são obras de arte. Pode ser boas ou ruins, mas elas são. E você tá... A pessoa
tá expondo você um pouco daquela visão de mundo que ela tem. Então eu acho que é óbvio que os preconceitos, as ideias, ou no mínimo uma agenda que a pessoa tem, que ela quer passar no mundo, seja para reforçar uma ideia, seja para alterar uma ideia, vai estar expressa numa obra, e quando a gente acaba tendo contato com ela, a gente acaba, no mínimo, tendo um vislumbre de uma outra possibilidade. Eu escutei o último episódio do Cinemação, eles ficaram muito falando sobre a questão a educação sozinha não transforma o mundo, as artes estão muito aí para transformação. Eu acho que um grande transformador de humanidade são as artes, porque elas possibilitam você a ver um pouco do mundo sobre o olhar de outra pessoa. Você vai ter contato com algo diferente do que você pensa. E é sempre quando a gente tem contato com alguma coisa diferente do que a gente pensa, a gente acaba, no mínimo, abrindo a possibilidade para essa mudança, para pensar de um jeito diferente. Mas acho que é por isso que ela é tão poderosa. Não à toa, as artes são a primeira coisa que é mirada em qualquer sistema que vai ter algum sistema de controle, né? Algum sistema autoritário, algum sistema opressor, alguma coisa assim, vai querer cercear de alguma forma esse acesso, porque são coisas que podem transformar as pessoas, que podem alterar aquele status quo, né? E, então eu acho que, não acho que assim, poxa, eu me lembro que eles estavam falando no episódio muito sobre os filmes dos anos 80, que reforçou a ideia de masculinidade, por isso talvez que hoje existe essa questão tão forte desse homem que não está se vendo retratado hoje nos filmes de ação, porque tem uma mulher, tem um negro, tem uma pessoa de outra orientação sexual, e aí fala, poxa, prometeram pra mim que ia ser eu e agora não sou, né? Mas também não lembra que, assim, frente de história, já que tá no tema de heróis, né? Frente de história de heróis não tem um efeito definidor, sabe? Um evento que acontece que muda e te transforma, é único, né? Essas coisas, acho que elas vão se somando. Acho que o exemplo que a Edu falou muito do cigarro, ele é muito bom pra isso, né? Porque houve-se toda uma campanha, de repente o pessoal falou que não era legal, mudou. E aí hoje que a percepção já não é mais igual àquela, o pessoal tá voltando, porque hoje é possível colocar, talvez, jogar de novo essa agenda, né? Empurrar de novo essa ideia, né? Então eu acho que sim. Você sabe que a gente estava falando antes aqui, né, da gravação, a gente estava falando um pouco sobre esses comentários tóxicos que rolam, né, na internet e tal. E no Cinemação, vira e mexe, tem publicações que a gente faz e a galera, o negócio viraliza de um jeito que a galera começa a brigar entre eles, assim. E aí, por exemplo, a gente colocou um tempo atrás uma frase que foi daquela Ana de Armas, né? E ela falando sobre, enfim, ela ser protagonista de um filme que ela tá fazendo bailarina agora, né? E é um filme de ação, e ela como mulher protagonista de um filme de ação e tal. E daí quando a gente publicou, a gente colocou lá assim, falou, pô, né, finalmente temos filmes com uma mulher, né, como protagonista de um filme de ação. E aí a galera entrou brigando lá, é porque não tem lá o filme não tem Furiosa, é porque não tem sei lá o que, tipo, tem meia dúzia de filmes, né? Mas não tem. Se você pegar proporção, leia o contexto, né, gente? Pois é. E aí eu acho até legal a Cal que tem um podcast de terror, Cal. Isso acontece muito no terror, né? A mulher sendo retratada sempre como a frágil, que precisa ser resgatada, e o herói é sempre o cara que vai atrás dela e tal. E isso é um negócio que traz um contexto da época mesmo, um retrato da época, mas está embutido ali o próprio machismo que conduz essas histórias também, né? Sim, bastante. A gente via muito isso ainda vê em alguns filmes hoje em dia, né? Mas a gente via muito isso nos filmes. A gente tem até o termo, né? Final Girl, né? E tudo. Inclusive, a gente até acaba usando pra quando é um cara que é o Final Girl, né? A gente fala Final Boy, mas a gente fala, a Final Girl é um cara, sabe? Então acaba tendo esse termo mesmo, né? Que é um termo do terror, mas que sempre tem, né, que a gente vê como, nossa, mas ela conseguiu se desvencilhar porque ela conseguiu fugir, né, do assassino, do slasher e tal, mas ela só conseguiu porque ela é uma mulher casta, sabe? Nos filmes a gente vê isso, né, que quem morre é quem usa droga, quem morre é quem transa, teoricamente antes do casamento, né? E sim, quem sobrevive ali, quem é Final Girl e consegue ali se desvencilhar, é como se fosse um milagre de Deus, não sei.
é quem não transa, quem não usa droga, que é perfeitinha ali, sabe? Que não faz nada de, entre aspas, errado, sabe? Na visão tradicional, né? Da família tradicional brasileira. Então, a gente vê muito disso mesmo, sabe? E hoje em dia que a gente tem visto, né, terror com mulheres, terror em que a mulher tá ali à frente de tudo, sabe? Terror em que a mulher é a assassina, por exemplo, em X mesmo, né, que a gente vê que é uma mulher idosa que transa e é uma assassina, sabe? Uma serial killer, sabe? Então, é muito massa a gente começar a ver isso, sabe? Esses filmes surgindo agora, sabe? Porque a gente também quer ver a gente como vilã, entende? De filme. A gente também quer se ver como uma heroína num filme de terror, sabe? Como uma mulher forte, como uma mulher que ou vai salvar os outros ou vai se salvar da maneira mais brilhante de todas, assim, ainda que a gente transe e use droga, sabe? Então, sendo uma pessoa comum, né? Fazendo coisas comuns, assim. Então, eu acho muito importante essa retratação. E falando sobre a questão dos filmes, né, do cinema influenciar, né, e tudo, eu acredito que, complementando, né, o que a Do e o Basso falaram, eu acredito que ele se retroalimenta mesmo, né? Tanto o cinema influencia como ele retrata o mundo atualmente, assim, né? Então ele retrata ali, mas também ajuda a influenciar de outras formas. Eu acho isso interessante, assim. Eu gosto bastante da arte por conta disso. Até abrindo aqui a porteira dos filmes que a gente vai falar que envelheceram mal, um dos que eu logo me lembrei, assim, foi justamente Meninas Malvadas, né? Que é um filme de 2004, que é um filme que ele apresenta, assim, tipo, uns estereótipos super ultrapassados, assim. Você tem lá, tipo, o gay super afeminado, né? Ele é sempre muito histérico e tudo mais. A gente tem a associação equivocada, né? Entre feminilidade e orientação sexual. Tem também toda uma questão de gordofobia ali, sexismo e tal. Fora esse estereótipo também, né? De que, enfim, mulheres estão sempre competindo e tudo mais. E eu acho que é um filme que, na época, ele saiu e ele foi bem visto, assim, pelo público, porque tem um quê de comédia ali, meio que, né, uma coisinha meio engraçada e até uma redenção, né, da própria protagonista. Mas hoje eu acho que é um filme, assim, que, nossa, eu falo, nossa, meu, olha onde a gente estava. Nossa, mas se o Rafa também pegou, assim, né, já deu um tom pra esse episódio, que vai ser uma lacração sem fim, né? Só antes de entrar realmente, assim, nos filmes, é engraçado porque quando você começou a tocar nesse assunto, eu tava olhando a minha lista e quase todos os filmes que eu tava pensando que são filmes que pra mim envelheceram mal, não são tão ligados à ideia de um roteiro que não faz muito mais sentido, sei lá. Por mais que Matrix, o pessoal tinha a ideia ainda dos telefones com fio e não tinha nem imaginado a questão da internet móvel, então poderia ser um envelhecer mal, mas assim, esses lances de roteiro pra mim normalmente não pega. Praticamente todos pra mim que pegaram foi por conta desse tipo de retratações que eu acho que não são mais bem-vindas, são estereótipos que não devem ser reforçados ou de mundos que não devem ser muito lá alavancadas. Então quase todos eles que eu tô vendo aqui agora da minha listinha pegaram mais ou menos por esse viés também, sabe? Pra mim, filmes que envelheceram mal foram filmes que, assim, hoje já não tem discursos ou tem representações que hoje já não cabem mais. Sim. Então, eu acho interessante isso, porque eu também peguei nessa vibe, sabe? Filmes que envelheceram mal por conta de discurso, visão de mundo e tal. Porque eu vejo que filmes que envelheceram mal por conta de tecnologia, sabe? Passada de pano. Então, eu até dou uma passada de pano, porque eu fico pensando, cara, a gente tá imaginando um futuro com base no que a gente tem hoje, no que a gente imagina de hoje, né? Se todos os telefones têm fio, pra mim, a tecnologia foda seria um telefone com fio. Se o meu telefone é de manivela, seria um telefone que desse pra eu ligar pra uma outra casa sem precisar passar por uma telefonista. Então, assim, são tecnologias que, sei lá, nos anos 2000 a gente imaginava, né, carros voadores e a gente vestindo prata. E assim, nossos carros não voam e eu não tenho uma roupa prata. Então, assim... Que bom, né? Que bem. Só uma observação, adendo, né? Ufa! Não tem os voadores, que são roupa prata. Não são então, verdade. A ameaça foi real, né? Não. É verdade. Eu estava sentado lá fora na última meia hora,
tentando inventar uma história que pudesse explicar o fato de eu estar aqui vestido desse jeito. E eu queria chegar com uma história que demonstrasse as qualidades que eu tenho e que todos vocês admiram, tipo seriedade ou dedicação ou trabalho em equipe, mas eu não consegui bolar nada. Então a verdade é que eu fui preso por não pagar multas de trânsito. Multas? Eu vim correndo lá da delegacia até aqui. É verdade. O que fazia antes de ser preso? Eu estava pintando meu apartamento. Mas assim, nessa parte de tecnologia, eu passo um pano porque eu penso assim, cara, não tem como você imaginar a tecnologia sem você pensar no hoje, assim, sabe? Exato. Então, é muito difícil. Mas Gosto na um pouquinho questão dos de... efeitos toscos, assim. Acho até às vezes até legal. Então, é legal, né? É. Pensar que a maior mesmo. tecnologia é um telefone de flip, sabe? Porra, maravilhoso. Eu mostrei muito Jurassic foda. Park pra minha sobrinha, que tem 10 anos, e ela olhou Jurassic Park e falou assim: nossa, é tão mal feito, nem parece. Mentira! Não parece é diferente. Parece que é de verdade Um dinossauro isso. de verdade, como eu vejo hoje no zoológico, né? Ai, mano. Então, aí, mas peraí, o Jurassic Park eu fiz esse mesmo exercício que o Rafa fez com a sobrinha dele de 10 anos. Eu, naquela super missão de apresentar para as nossas sobrinhas, Baço, filmes antigos, né, que elas já ouviram falar. Tipo Muito Matrix. antigo. Cara, tem 26 anos, assim, não é como se tivesse sido lançado ontem, por mais que a gente ache que sim, né? Pra mim, sempre vai ser ontem. Sempre vai Esses ser, claro. anos 80 é 20 anos atrás, é 20 anos. Exatamente. É isso. Mas eu mostrei o Jurassic Park. E esse não é que eu acho que ele envelheceu mal em si. Mas ele se tornou meio que um porre pra mim. Porque ele é lento demais, cara. Ele é muito lento. Na minha Cara, até Kid, então. Porque... Nossa, eu achava, assim, na minha cabeça ele era melhor. Então pode ser que quando a gente reassista, né, filmes que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência, o início da nossa idade adulta, quando éramos jovens adultos, pode ser que o sentimento que a gente tinha também, porque era próprio daqueles filmes serem um pouco mais lentos, né, tem isso também, né, existe uma era pré-Matrix e uma era pós-Matrix. Pode ser que quando você assista, você fala, putz, não bateu tão legal, né? Então, pode rolar, mas não necessariamente que ele envelheceu mal. Ele só não mais tanto do seu gosto, né? Não pra mim, conversa mais com a gente, né? Isso, acho que pra mim envelheceu mal é esse, mas tipo, não conversa mais comigo hoje. Eu não, eu olho assim, eu não consigo mais compartilhar algumas coisas, por mais que eu entre em contato com outros tipos de obras de arte para ter uma visão de mundo diferente, tem algumas visões de mundo que eu não quero, não. Perfeito, eu não quero isso. compartilhar. Por exemplo, o Rafa trouxe o Minas Malvadas, pra mim, um que envelheceu muito mal, e eu gostava desse filme, era o Amor é Cego. Sim. Nossa, sim. Eu achava engraçado esse filme, gente. Eu também, eu achava ele até revolucionário lá, o cara, quando ele vê além das aparências, ele vê que a pessoa é uma pessoa boa, ele vai, eu falo assim, porra, meu irmão, o maluco precisou ser hipnotizado pra poder achar que uma pessoa gorda era digna de ser amada. Pois porra, é, véio, exatamente. Cara, porque assim, esse filme ele é feito com boas intenções, né? Só que da pior maneira possível, sabe? E também tem a Gwyneth Paltrow, né, que contribui pra envelhecer mal, né? Porque hoje ela é uma pessoa execrável, mas... Ai, sim, essa área de comédias é super perigosa. Vixe, aí dá pra fazer um episódio só sobre isso, né? Poderia ser um desafio, Rafael, comédias que envelheceram bem. Porra. Aí eu quero ver, aí você tem que chamar Exatamente. os especialistas, cara, porque assim, não é pra qualquer um, não. Tem umas comédias antigas que o pessoal foi mostrar pra gente, são pessoas que a gente gosta, que entende bastante cinema. Por exemplo, a Isabel Wittmann adora o Harry e Sally. Pelo amor de Deus. A gente foi tentar assistir, a gente falou assim, meu irmão, como é que essa mulher ainda, ou esse cara, não deu um, sabe, chega pra lá e fala assim, eu não quero mais falar com você não, você é uma pessoa horrível. Com 20 minutos de filme, né? Então tem umas coisas assim que não... Esse é uma pauta difícil mesmo. Filmes de comédia que envelheceram bem. Poxa, esse é um... E é complicado isso também, porque quando você traz o Harry Sally e você fala da Isa, tem também um lance, só pra gente mergulhar de verdade, que é o fato de um filme ter envelhecido mal não quer dizer que você não goste de assisti-lo novamente. Pois é. Nem isso
também, né? Abrace suas contradições. Exatamente, abrace suas contradições, como dizem os meninos lá do Vira Casacas, porque é isso, eu concordo com o Rafa quando ele fala do Meninas Malvadas, mas é um filme que eu gosto de assistir, eu me divirto assistindo, né? Claro que ele é cheio de estereótipos e tudo mal, não, e tudo mais. Claro que... Ó, o ato falha aí, né? Tudo mal. Pois é. Freud, vou dar um abraço. Mas é um filme que eu gosto de assistir, eu me divirto assistindo. Não é um filme que... Eu não vou sair de rosa na quarta-feira fazendo aquilo com as pessoas. Mas assim, gente, quando o filme saiu, eu também não fazia, sabe? Então, assim... Vamos lá, né? Eu acho que tem essas questões. Mas eu acho que tem alguns filmes que, assim, Rafael, eu não sei nem se envelheceram mal. Tem uns filmes que já são cagados no lançamento, né, cara? Sim. Não, às vezes eles já eram ruins, mas a gente só descobriu depois. Esses, mas assim, eu queria, assim, eu preciso tirar um do meu peito, que assim, eu posso falar tranquilamente, assim, 3 horas falar mal desse filme. Meu pai. Mas Só você já vai pra- puxar ele de primeira, assim? E eu vou pra tirar do meu coração, porque aí se eu falar muito, eu fico de boca fechada no restante do Ai, tô episódio. curiosa, eu quero saber. Esse aí, Cara. quando eu vi, eu tava fazendo a minha lista, a Domênica olhou assim, eu falei pra ela, fica tranquila, esse filme eu vou ceder pra você. Não, E- ele olhou pra minha cara e falou assim, tem um filme que você odeia, talvez o único filme que você odeia, e ele saiu nessa década que o Rafa falou. Eu olhei pra cara dele, pensei, um filme que eu odeio, eu não odeio nada, entendeu? Eu sou um ser de paz, de luz, eu amo tudo, eu gosto de tudo. Aí ele ficou olhando pra minha cara, na natureza selvagem, ele é. Eu falei, meu Deus do céu, cara, eu odeio na natureza selvagem. gente. Nossa, eu nunca assisti, mas eu odeio ele sem ter assistido. Eu odeio a ideia dele. Perfeito, uma sábia, temos entre nós uma mulher sábia, entendeu? Cara, eu odeio ele, assim, sabe? Meu, na natureza selvagem, a única coisa que presta é a trilha sonora. O resto é muito Então você acha que errado, a cara. felicidade não deve ser compartilhada, então. É isso, né, Domênica? Olha, eu não sei, mas já que você puxou a felicidade não deve ser compartilhada, Rafael, dá pra gente falar também de A Procura da Felicidade, que também é outro filme horroroso. Entendeu? Que envelheceu muito mal. Muito mal, gente. Olha, e assim, não é nem que envelheceu mal, eles são ruins, entendeu? Eles são ruins. Quando você assiste a primeira vez, você vai ver que Não, você assiste Procura da Felicidade se você é tocado pela história do cara de superação. Aí depois quando você para, e aí a gente tava conversando sobre questão de como que os filmes estão empurrando algum tipo de agenda, algum tipo de visão de mundo, você vê que é um filme meritocrático para um caralho. Muito. Aham. muito. Que mais? Não, assim, eu acho que eu já assisti ele um pouco mais adulta, e aí eu me lembro muito da cena que ele tá trancado no banheiro com o filho, né? Que ele tá chorando. Cara, daquela cena eu olhei e falei, você tá de zoeira, né? Você tá muito de zoeira. Porque assim, o que eu saquei ali é pobre homem, pai solo, cuja mulher é um monstro, abandonou ele e a criança. E dali pra frente, assim, foi indo. Aí eu falei, não, ele tá se esforçando, né? Vamos lá, ele tá deitando no chão da academia, sabe? O cara tá sendo humilhado, mas ele vai conseguir. Ele consegue. E aí mostra no final aquele imenso discurso de se você se esforçar o suficiente, você também consegue. Aí eu... E aí eu vou te falar Um que filme esse é coach. Nossa, Não, mas é foda. Então, esse filme, quando eu assisti ele também pela primeira vez, eu não tinha noção ainda da ideia de meritocracia como a galera colocava. A gente ouvia muito do pessoal que, né, pelo menos dos meus pais, tudo que foram pessoas que falaram assim, olha, você tem que se esforçar, trabalhar duro e se trabalhar bastante, você conseguir juntar dinheiro pra comprar o que você quer. Na época deles até existia isso realmente, né? Década de 70, 80, né? Você conseguia isso. Hoje a gente vê que não é mais, mas esse discurso daí, quando eu me dei conta, depois de um tempo, da ideia de meritocracia, que é essa coisa, tipo, vamos ignorar, tipo, meritocracia é um grande exercício de física, né? Ignorando a resistência do ar, o atrito, né, tudo mais, né? Se a gente ignorar todas as outras questões, realmente, só depende do seu esforço. Mas, pô, a gente tá no mundo real, entendeu? Tem atrito, tem resistência do ar, não é assim, né? E o cara vem no discursinho, tipo, de que se você não venceu é porque você não se esforçou o suficiente. Ah, meu irmão. não, e assim, eu acho que eles pesam também no drama do personagem, sabe? Pra mostrar que é um esforço só dele. Eu acho que ele me incomodou ali a primeira vez que eu vi por causa disso, né? Porque é diferente Eu da gente... quero, eu posso, eu consigo, né? Não, destruíram a minha vida, entendeu? Aquela mulher lá destruiu a minha vida, mas eu, apesar de tudo, do mundo também estar contra mim, eu fui lá, me esforcei e consegui. É esse Sabe o que eu acho mais. Sabe o que eu acho mais cruel nesse filme?
é que, assim, a gente vê que, assim, a população negra é que mais sofre com isso, assim, sabe? E coloca uma história de um personagem, né, que é um pai, um filho, que são pessoas negras e tudo, tal, pra mostrar que é só se esforçar que você consegue, sabe? Sim. E você olha isso e você fala, cara, não é bem por aí, sabe? Assim, tem muitas outras pessoas que, tipo, não estão dentro dessa caixinha, assim, sabe? Que também não consegue, sabe? Assim, tipo, e que também não consegue, entende? Tipo, não dá, não tá no lugar certo, não tá na hora certa. Porra, e cara. nunca chegue lá, né? Então, o que me mata nisso é que quando você coloca essa ideia, tipo, de que eles tudo contra todos, a pessoa conseguiu porque ele se esforçou o suficiente. Você vai dizer pra mim, então, que todas as pessoas que não chegaram até aí, que é 99% delas, é porque elas não se esforçaram o suficiente, quer dizer, é culpa delas, sabe? Exatamente isso. A gente vê muito, eu vejo muito aquelas imagens de Instagram mesmo, assim, né, que mostram aquela pessoa que mora longe, né, e tem que acordar 4, 5 horas da manhã pra pegar, sei lá, 2, 3 ônibus até chegar no trabalho às 9, e mostra uma pessoa que consegue morar próximo do trabalho, que muitas vezes é um centro de cidade que é caro, e a pessoa acorda, sei lá, 6 horas por opção, porque vai na academia, estuda, faz um monte de coisa, 9 horas tá ali no trabalho. E mostra isso como duas coisas, tipo, todo mundo tá acordando cedo. Tá, beleza, mas uma coisa é você acordar cedo por opção, e outra coisa é você acordar cedo porque você precisa, porque se você não acorda às 4, você jamais vai chegar no seu trabalho às 9. Sabe? Então, assim, sua vida depende disso, sabe? Então, assim, eu vejo que, cara, ninguém tem as mesmas 24 horas, ninguém tem as mesmas oportunidades, sabe? Não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades. Então, assim, esse filme é muito cruel, entende? Que você assiste ele com uma mentalidade, assim, né, a gente assistindo isso, e tendo os pais que a gente tem, né, porque assim, na época dos nossos pais, eles realmente conseguiam, né, como o Basso falou, era muito essa vibe de se esforçou mais, assim, você consegue, não é uma mansão, uma casa dos sonhos, mas você consegue ter uma casa própria, sabe? Meus pais tinham lá uma casa e tal, tudo, e tem uma casa, tudo, né, mas assim, foi tudo com esforço deles e tudo, essas coisas, mas você olha isso e fala, cara, agora a gente não consegue dessa forma, entende? O mundo mudou, sabe? Então você assiste esse filme tendo a história dos seus pais ali, e você pensa, realmente, só se esforçar, porque você é um adolescente, sabe? Você não precisa se esforçar. E é isso. E ele é um filme, eu gosto muito da leitura que você tem, Cal, do ponto de que ele é protagonizado por pessoas negras. Só que ele é protagonizado por 2 personagens negros, mas ele é um filme pra brancos, né? Porque assim, os nossos pais conseguiram, mas nós somos 4 pessoas brancas. Exatamente. Então, assim, tem também esse recorte aí. Enfim, gente, olha, A Procura da Felicidade é uma tristeza, assim. E falando, e mantendo essa conversa aqui, tem um outro filme que tem mais ou menos essa vibe, né? Mas aí é um pouco mais escrachado e tem o branco Salvador ali, que é Um Sonho Possível. Esse eu não conheço. Deixa eu googlar, né? Então, ele é inspirado, né, numa pessoa real, né, no Michael Oher, que ele é um jogador da NFL, super conhecido, tudo, né, hoje em dia e tal. Só que assim, o filme, ele tem esse subtexto, né, de branco Salvador e tal. O filme em si, ele mostra uma história, até então a gente entende que a família branca, né, milionária, que adota ele, é aquele estereótipo de branco Salvador. Beleza. Só que tem os bastidores desse filme, que depois a gente fica sabendo agora em 2023 que esse Michael, né, o jogador, tá processando a família, porque a família fez ele assinar uns papéis quando ele tinha 18 anos pra adoção, entre aspas, dele, porque na verdade eles queriam todos os direitos do filme. Então, fizeram um filme sobre ele e tal. A família já tinha adotado ele, né? E era uma família realmente milionária. Todo mundo, cada pessoa da família, exceto ele, ganharam, cada um, no caso, né? Ganhou
$225 mil por conta do filme. Caraca. Mais Meu Deus. 2,5% da bilheteria. E ele não ficou com nada. E ele descobriu isso depois. Porque até então, ele só era jogador da NFL lá e tal, tava crescendo, tudo. Ele descobriu tudo isso. E aí, agora, ele tá processando a família. Não sei se ele ganhou na justiça ou se tá rolando ainda, porque foi em 2023. Então, você olha isso e fala, cara, esse filme foi indicado ao Oscar, entende? Sim. E mostra uma história super bonita de superação, sabe? No caso, o menino tava no momento certo, na hora certa, só que se fudeu, entende? Então, assim, realmente, não... Ele se esforçou, sabe, assim, pra caramba, sabe? Hoje em dia consegue, né, os louros do próprio trabalho dele, essas coisas. Mas a que custo, sabe? Então é difícil. Mantendo esse daqui, é até um filme que eu tinha colocado aqui na lista. Não, e tava na minha lista também, porque assim, o Michael, que é esse rapaz, né, que foi colocado no filme, depois ele contou isso, que na verdade ele nunca tinha sido adotado pela família, e aí no filme é mostrado como ele, né, sendo, ele tá sob a tutela deles e tudo mais, e enfim, e eles cuidam, né, dessa parte da finança dele e tudo mais, e eles lucraram realmente com essa trajetória, e é muito... maluco, porque além de tudo isso, o filme ele foca demais na mãe, na Sandra Bullock. Foca. E aliás, está esquisitíssima a loira de cabelo comprido. Mano, eu demorei um tempinho pra ver na capa que era a Sandra Bullock. Ela fica mal de loira. Gente. E aí passa um pouco por essa questão da meritocracia que vocês estavam falando também, porque tem uma coisa de... Lógico, tem o racismo ali, né? Muito impregnado nisso tudo, mas tem essa coisa também de tipo, só faltou a oportunidade pra ele, porque o talento tava ali. Então ele, né, ele foi lá, fez, e aí como a mãe, e aí mostra isso, né? Que a mãe deu oportunidade, a mãe brigou com todo mundo pra ele ir lá e tal. Então, aí quando ele se esforçou, ele teve esse caminho, como se fosse uma coisa também super, né, assim, fácil. Garantida, né? Garantida, Então, realmente, esse filme é bem problemático, assim. E foi um filme que não encantou tanto depois, né? Ele foi um filme que meio que teve uma trajetória rápida. Ele, como a Cal falou, ele passou pelo Oscar, mas depois a galera meio... que assim, saiu fora do radar, assim, eu nem sabia desse filme. Esquecido, exatamente. Já vivi muita coisa. E agora acho que descobri o que é preciso para ser feliz. Uma vida calma e sossegada no campo, com possibilidade de ser útil a pessoas às quais é fácil fazer o bem, que não estão acostumadas a serem servidas. E trabalho que se espera possa ser útil. Depois de descanso, natureza, livros, música, amor pelo próximo. Essa é a minha ideia de felicidade. Dô, mas assim, ó, a gente na hora que você começou a falar da natureza selvagem, depois você não explicou por que você acha que é um filme que envelheceu mal. Eita, meu Deus do céu, Rafael, a gente tinha conseguido sair desse assunto, cara. Por que você tomou? Não, tem que explicar, porque assim, e eu queria que a Cal falasse, porque a Cal falou que nem assistiu e já odeia. A Cal é uma mulher inteligente, né? Isso é uma característica que se destaca nela. Eu tive o desprazer de assistir esse filme uma vez, muitos anos atrás, o suficiente para descobrir que era possível sentir ódio vendo filmes. Assim, foi um filme que me marcou muito nesse sentido. Cara, ele também é baseado em um cara real, um branquelo riquinho mimado que tem um... Isso que é bosta, né? Puta que pariu, gente. Esse cara existe, sabe? Existiu porque além de ser branquinho mimado, é burro, né? E eu acho ele todo errado, assim. Eu acho a mensagem do filme errada, porque esse filme ele poderia ser colocado, a história desse cara, como, olha, ele, enfim, é um jovem, né, rico, que teve um momento ali de... abandonou tudo pela natureza. Foi para um ano sabático, uma experiência incrível, inovadora, em busca de si, quando na verdade ele foi um
Ai, que vontade de falar um palavrão, né? Ele foi um babaca. E, nossa, Rafael, me dá ânsia falar de Na Natureza Selvagem, cara. Você não tem ideia, assim. Cara, não, me pega muito, assim. E, enfim, ele é um babaca a história inteira, né? Retrata o quanto que ele é agressivo, babaca, ele se acha superior, tudo. Pra ir lá no meio da natureza comer umas frutas que não sabia e morrer. E dá trabalho pros outros achar o corpo ainda. E não contente, ainda vão lá fazer um filme de uma forma que ele pareça sedutor, eu não sei pra quem, mas aparentemente pra muita gente, porque depois virou um lugar turístico, onde as pessoas que se inspiraram na vida dele resolveram fazer a mesma coisa para ir tirar uma selfie na perua que o bonito morreu. Ah, sabe? Ai, gente, ai. Esse filme, ele me irrita também um pouquinho, porque... Um pouquinho? Não, me irrita um pouco, não tem esse ódio visceral, assim. Cara. Me espanta muito que o primeiro filme que você descobriu que você podia sentir ódio era Na Natureza Selvagem, em 2007, quer dizer, demorou uns 20 anos pra você começar a sentir ódio no filme. Foi um... Sabe? Caramba. Assim, eu também sou uma pessoa que eu gosto de muitas coisas. E eu, às vezes, eu dou eu odeio com muita pra algo facilidade. que não tem sentido, sabe? Tipo, eu penso assim, não, mas é assim, assim, assim. Eu completo na minha cabeça uma história que tá com ponta solta, sabe? Então, assim, é muito simples pra mim compreender filmes e gostar deles, assim, sabe? Agora eu tenho tido sei lá, né? Eu acho que eu tô chegando nos 40, né? Daqui a pouco. Não amanhã, né? No caso, daqui uns 3 anos. Mas, mas, assim, eu tenho tido um pouco mais de senso entendendo que tem filmes ruins e tem filmes que dá pra você ficar, ai, que bosta, né? Tempo perdido. Mas esse filme, ele me desperta raiva, não só dele, mas de quem gosta desse filme, sabe? É isso. Porque as pessoas que gostam desse filme têm essa vibe de, eu preciso descobrir. Porque na época, tinha umas pessoas que eu conhecia, assim, sabe? Que elas eram bem tilelê. E eu não tenho nada contra, entende? Tipo, tem até amigos que são, brincadeira. Não, mas assim, eu gosto muito de gente assim, sabe? Eu gosto dessa vibe. Eu faço teatro, né, gente? Então, né, tem muita gente assim na minha vida. Porém, o povo que andava comigo, que viu esse filme, falava que o sonho deles era fazer isso, porque eles tinham que descobrir o eu interior naquilo, e era inspirador, e era incrível, que não sei o que, você se libertar do mundo capitalista, e você viver pra simplesmente sentir. Eu fico assim, gente, você precisa colocar gasolina na sua Kombi, você precisa de dinheiro, sabe? Você precisa sair, você precisa de roupa, você precisa comer, entende? Tipo, cara, é foda, entende? Então, assim, é aquele típico filme que eu não gosto dos adoradores do filme e nem do filme. Mas cara, eu nunca... é muito white people making problem. É making problem, porque, tipo, não tem problem, mas faz. Ai. O que eu peguei um pouquinho, pra mim esse filme envelheceu mal a partir do momento que eu conheci o Capitão Fantástico. O filme Fantástico. Não, pra mim ali eu entendi o porquê que pra mim envelheceu mal, porque eu acho que o que dá pra mim um pouco de raiva na Natureza Selvagem não é o desejo do cara de querer viver livre. Cada um tem uma loucura, né? Então, mas assim, não é as escolhas dele ali, é a questão de que é aquele sentimento que normalmente vem, esse programa vai ser um lacrador do caramba, do homem branco, que ele acha que ele pode fazer tudo, sem preparação nenhuma. Inclusive vencer a natureza. Então, assim, você tem assim, ele olha, ele não é desse mundo, né? Eu vim de país que morava em roça, sabe? Tipo, viver na roça, gente, não é fácil, não. Graças a Deus, tipo, hoje eu tenho ojeriza a ir pra sítio, porque eu falo, cara, é um trampo danado, sabe? É uma vida difícil pra caceta, né? Você fazer, tipo, você depende de você pra tudo, né? E das poucas pessoas que estão ao seu redor, então não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Calma, Vasco, calma. Você tá falando que o que a gente vê nas festas juninas não é assim no interior? Não tem todo dia arroz doce, quentão. Poxa, a parte da comida é verdadeiro. Mas cara, a ideia que daí você tem de ter que ir, e ele tem essa ideia tipo, de que, eu vou lá sem quase preparação nenhuma, porque afinal de contas, eu posso fazer aquilo que eu quiser, eu só preciso ter vontade, né? Que é meio que o mote dos filmes que a gente tá vendo aqui. É que quando você vê que o Capitão Fantástico, por exemplo, que o cara demorou anos se preparando pra ir viver com a família dele no meio do mato, você percebe o quanto que esse cara do Natureza Selvagem é um babaca, porque ele achou que ele ia conseguir, pegando meia dúzia de dica com anotaçãozinha num livrinho de um cara falou pra ele como é que ele devia conservar carne e preparar, tanto que ele morre por uma total imperícia
de não saber identificar um tipo de planta que não seria comestível, sabe? Ai, mano, sabe? Gente, não dá. Na natureza selvagem não dá. Essa prepotência, sabe, dele, né? De querer enfrentar uma coisa muito maior do que ele, de um desafio que tá muito acima dele, e não levar esse desafio. E acho que retrata toda uma ideia, tipo, de um pessoal que acha que é muito engraçado, porque eu vejo isso com muita gente, sabe? Você vai falar alguma coisa, a pessoa fala, não, imagina, não é tão difícil. Você administrar uma empresa, você só precisa ir olhar lá, dá pra administrar uma empresa fácil, dá pra pegar isso aí fácil. Cara, eu me lembro já de... Isso até, tipo, meus pais falando, sabe? Assim, por que você não abre uma empresa pra você pra fazer isso? Eu falei, cara, eu não sei administrar. Imagina, é fácil, tipo, sabe? Como que assim, qualquer coisa que você quiser fazer, você consegue. Eu falei, porra, meu irmão, não é bem assim que funciona. É uma arrogância, assim, que eu acho que é nisso que o filme envelhece mal, né? Aí a gente, sei lá, vê o Capitão Fantástico e vê um cara que realmente se preparou pra viver na natureza, e até esse cara que tá preparado percebe depois que, olha, talvez não seja a melhor escolha, talvez seja a melhor escolha pra mim, mas eu não posso me meter meus filhos, talvez. Essa é a mesma escolha que eu tive, e tem uma outra coisa que, tipo, o Capitão Fantástico trabalha toda uma filosofia, né, de vida. Não é só o abandono porque preciso pegar minha Kombi e ir pro mato. Não, mas olha só, essa coisa de você ir pro meio da natureza ou fazer um desafio físico de sobrevivência, porque você, enfim, quer, seja o motivo que, né, aí cabe a cada um, isso em si não é uma ideia ruim, entendeu? Mas, por exemplo, a mulher lá que fez o Livre, né, que depois também virou filme, sim. Ela faz isso, né, em busca, enfim, de lidar com o luto e tal, e é uma coisa completamente diferente. O problema do Na Natureza Selvagem é que eles fazem tudo que eles fazem, eles mostram no filme o quanto que esse cara, ele é arrogante, do início ao fim, e o cara, além de arrogante, o cara é burro, só que mesmo assim, para a história, ele é um herói. Entendeu? A mensagem do filme é de incentivo para que a gente seja agressivo, arrogante e burro, sabe? E eu falo, mano, assim, eu lembro que quando eu assisti e ele morre, eu olhei e falei, até que enfim, sabe? Eu senti alegria, eu senti felicidade. Aí eu vi, baseado em fatos reais, falei, um burro a menos no planeta, entendeu? Eu fiquei feliz com a morte do cara. Olha que ser humano horrível que eu me tornei por causa desse filme. Entendeu? Ai, gente, não, olha, ele me dá náusea. Isso é uma coisa que eu acho interessante da gente observar, porque quando a gente pega esse recorte, tipo, dos anos 2000 ali, né, aquele começo ali, a gente vai ver justamente esse retrato desse homem branco, desse olhar masculinizado e tal, de uma forma muito recorrente, assim, né. Ó, pra vocês terem uma ideia, um filme que fez muito, muito sucesso no Brasil e que hoje a gente pode dizer que ele envelheceu mal, foi Tropa de Elite, que é um filme de 2007. Tava na minha lista aqui também. Pois é, porque é isso, é tipo toda essa glamorização da violência, toda essa questão super controversa da violência policial, né, e das relações entre polícia, tráfico, os moradores da favela e tudo mais. Então tem ali toda uma romantização também, né, do que acontece, e na época foi uma coisa assim foi aquele reforço daquele discurso do bandido bom e bandido morto, né, porque era isso. E é um filme que realmente, assim, tipo, hoje virou uma bandeira, assim, da extrema direita e tudo mais, e que é difícil de você assistir, né? E esse filme, ele envelheceu mal, e ele envelheceu mal rápido, porque rapidamente o Padilha tem que fazer um 2 explicando de, não, gente, espera, não, isso aí não, criança. Embora depois o Padilha fez o mecanismo, então eu não confio muito que foi ele que falou, eu vou tentar consertar alguma coisa, tá? Porque, né, é isso, né, o cara, vamos lá, é melhor de 3, né, então... Vamos lá, né? Mas eu acho que o Tropa de Elite, ele é um filme bem complicado da gente pensar, porque uma coisa é fato, ele é um filme bem feito. Ele é um filme bom super. em si. Sim. E aí, o Basso até fala, não é possível que você sacou. Eu, quando assisti, eu fiquei extremamente crítica a ele, né? Eu tava ali já no ensino médio e eu realmente vi esse movimento das pessoas exaltando quem era o Capitão Nascimento e eu falando, gente, vocês assistiram isso direito? Porque assim, o que esse cara tá fazendo não tá certo. Só que, hoje, quando eu paro pra pensar, eu até fico um pouco reflexiva se o que me tocou mais no filme foi o que depois eles tentaram explanar no segundo filme, deixar, né, mais as claras,
ou se foi o fato de que, como o Capitão Nascimento, ele é o herói do filme, ele é super humanizado, sabe? Então, é ele que tá sofrendo, é o casamento dele que tá acabando, é ele que pode morrer quando o filho dele tá nascendo. Agora, ele sai por aí matando os outros, tá tudo bem, né? Porque o outro não é gente, né? Então, a gente tava até comentando, eu e o Basso, quando a gente tava pensando nesses filmes, que, cara, assim, as pessoas não entenderam esse filme direito na época, ou o filme realmente estava com essa mensagem toda torta? Eu acho, Dô, que o filme, ele já tinha essa mensagem, mas a gente tava num período que tava começando, né, essa ebulição de raiva mesmo, de querer mudança e tal, sabe? Então existia uma coisa de combate à violência, né? A gente tentar exaltar mais as polícias para tentar ter um pouco mais de segurança e tal. Já tinha esse véu, assim, sabe, ao redor. E aí eu acho que o filme ele chega meio que para mostrar pra gente uma realidade que até então muita gente nem sabia que existia o BOP, por exemplo. Não sabia que existia uma polícia especial, que era uma polícia que ia subir na favela e tudo mais. Então o filme ele chega meio que para trazer essa explicação do que é essa polícia, o que ela faz, como ela é treinada, né, e tudo mais, tanto que é um filme de origem mesmo, né, você vai pegar 2 personagens, tem que passar pela seleção e tal, é quase um filme de herói mesmo, né, de super-herói, assim, tem um treinamento, tem a desistência, tem os traidores, o vilão e tudo mais. Então eu acho que ele passa um pouco por isso, assim. O Capitão Nascimento virou meio que o símbolo de um herói mesmo, assim, de um cara que, não, ele vai lá e ele combate aquela criminalidade que a gente conhece no dia a dia, e esse é o cara que é o cara super-herói que vai lá com o peito aberto enfrentar essa galera. Só que a gente, hoje, né, a gente tem uma perspectiva muito mais humanizada, porque depois, e olha que a gente já tinha tido Cidade de Deus, né? A gente já tinha visto Cidade de Deus. Sim, sim. E aí a gente conseguiu, depois que esse filme saiu, a gente conseguiu ter mais obras justamente falando dessas comunidades e tudo mais. Então a gente ganhou também uma humanização que foi uma contra-resposta, né, ao Tropa de Elite, assim, né? Pode me ajudar a ter uma coisa? O quê? Carteira de motorista. Pra que precisa de carteira de motorista se nem tem carro? Michael, pra que precisa de carteira de motorista? Pra ter alguma coisa com o meu nome escrito. O Tropa de Elite, o problema dele é que ele... É por isso que eu falo que ele é complicado, né? Porque quando eu penso nele, eu penso muito na figura que é o André. Que não é nem o Capitão Nascimento, né? Mas esse cara que tá indo lá, e cara, ele tá sendo quebrado, ele tá sendo massacrado pra se tornar esse salvador, né? Dos bons costumes e que vai representar a segurança nacional naquele ambiente, entendeu? Então, assim, mesmo se a gente for na lógica do que o BOP tá colocando no filme, Tropa de Elite, que eles são os heróis e a galera da favela são os bandidos. Cara, o herói, ele tá sendo quebrado, entendeu? Então, assim, como que o herói sendo quebrado é uma coisa que a gente olha e fala, não, tá certo, tem que fazer mesmo, sabe? Cara, vou seguir, vou apoiar. Entende? Por isso que eu falo que eu acho complicado. Que é por isso que ele é complicado e é por isso que eles precisaram mostrar, porque eu lembro muito daquela cena que mostra eles falando, né, é complicado porque no dia a dia a gente coloca o corpo pra cá e eles vão lá e colocam o corpo pra lá, sabe? E, a Guerra da Carne. A Guerra da Carne, sabe? E você olha e fala, velho, sabe, peraí, calma lá, vamos... Assim, já tá mostrando ali que existe corrupção, já tá mostrando que é um esquema que não é o que exatamente eles estão, sabe, querendo vender, só que a mensagem do filme em si, Pop é a solução para todos os problemas, né? Mesmo que as pessoas tenham que deixar de ser pessoas para se tornarem soldados, entendeu? Mesmo... E aí que eu acho que o Capitão Nascimento ele acaba se destacando, porque assim, o cara abre mão de tudo pelo trabalho, sabe? Coitadinho dele, né? E o cara é babaca pra caramba, sabe? Até com a esposa dele, quando a gente vê as poucas cenas que tem com a esposa dele, o cara é um escroto, entendeu? Mas ele pode, porque ele tava sob muita pressão. Coitadinho dele.
Sabe? Então, assim... Complicado. Então, eu acho complicado ali porque os mesmas coisas que o filme te dá pra mostrar que ele estaria criticando e demonstrando que aquilo ali não é a solução, é o que o outro lado vai agarrar e vai falar que vai usar aquilo ali como mesmo motivo pra falar, cara, é a solução. Sabe, por exemplo, o pessoal vira e fala você vai votar no fulano de tal? O cara é a favor do aborto. Tipo, sim, eu tô votando hater, né? Deles, né? Então, sabe? É a mesma coisa que o outro lado tá usando. O cara a favor de aborto é um motivo pra não votar. E pra mim, tipo, é um motivo pra votar. Né? E aí, quando você vai ver, muito do Tropa de Elite mostra, e é por isso que eu tenho uma dificuldade de perceber se foi um erro de direção ou um erro de percepção do público, e olhar e falar, tá, os motivos pelo qual ele tá me mostrando que o BOP e o que o pessoal tá louvando o BOP é os motivos pelo qual eu olho e falo, meu irmão, essa merda tem que ser implodida. Exatamente. Sabe? Mas assim, pro público que aprova isso, olha, fala, torturar o cara pra ter uma informação, pra prender um bandido, é completamente satisfatório, quando pra mim eu olho, isso é motivo suficiente pra destituir essa tropa inteira, entendeu? Todas as pessoas que estavam ali tinham que ser demitidas e serem processadas. E os caras olham e falam, todas aquelas pessoas deveriam receber uma medalha. Sabe? É o mesmo motivo, é a mesma ação, sabe? Eram as duas reações. Então, e aí eu vou fechar, assim, isso, dando aqui o meu último pitaco, que eu acho que esse filme realmente ele traz essa mensagem de violência, porque aquele negócio, se o filme deixa o mesmo motivo da opressão, entendeu? Ser validado pelos dois lados, como você tá dizendo, Basso, né? Este a mim. Então, a resposta do público já demonstrou. O filme, ele não demonstra uma crítica a isso. Tão claro ao ponto da galera olhar e falar, eu acho que isso não é correto. Então, se você não me mostrou que isso é correto dentro de uma sociedade que defende essa opressão e que normaliza essa violência, você tá reforçando ela. Você tá provando ela. Né? Então, assim... Discordo, mas tudo bem. Queria saber o que a Cal acha. Porque a Cal falou que tava na sua lista, não tava, Cal? Então, tava por conta disso mesmo, né? Porque mudou muito a visão. A gente sabe que a violência já acontecia, até porque esse filme existe por conta da violência que já acontecia, tudo. Mas até então, era uma coisa que vinha muita... a gente via notícia, né? Mas eram notícias bem periódicas, não era uma coisa que acontecia com frequência, pelo menos que a gente sabia, assim, né? Mas depois disso, parece que veio uma glamorização e a gente começou a ficar sabendo de muito mais notícia. Mas a notícia não vinha como um choque de, nossa, isso aconteceu e é foda, né? É difícil e tal, vamos ter que mudar toda uma política. Não, era um lance de, como foi falado aqui, né? Bandido bom é bandido morto. Então, eu vejo que o que a Domênica falou agora faz muito sentido, porque assim, por que houve toda essa glamorização? E por que a gente critica tanto isso? Cara, porque não teve mesmo um final que arrematasse de uma forma que a gente veja isso como algo negativo. A gente vê como algo negativo, pelo menos, porque a gente sabe o que as pessoas estão sofrendo, a gente vê, a gente fica sabendo e tal. Mas quem já tem esse viés de bandido bom é bandido morto, saiu, tipo, quase que unanimamente, assim, essas pessoas todas entenderam que isso é o certo, isso é o correto. Então eu fico pensando, realmente, não teve uma educação ali pra explicar que aquilo não tá certo. Sabe, pra ter um segundo filme que meio que pra explicar algo que não foi dito no primeiro, sabe? Não foi dito porque talvez não era vontade de ser dito. Não, eu acho que confiou muito no que a população ia pensar, sabe? Cara, deixar nas mãos do público um muito sensível como esse, assim, sabe? Que toca numa história muito sensível como essa, num dia a dia muito sensível como esse, precisa sim levar a pessoa pela mão e explicar pra ela de maneira mastigada que isso é errado, sabe? Porque abre brecha pra muitas interpretações, né? Aliás, pra uma interpretação em si só. Exatamente. Eu acho que eles tentaram corrigir um pouco isso justamente no 2, mas era aquilo que eu tava falando, né? Eu acho que a gente percebe muitas vezes esse padrão, né, de comportamento que é muito da época também, né? Se você for pegar os filmes lá dos anos 70, 80, a gente vai ver uma linha em comum entre eles também muito próxima, assim. É muito difícil você falar, nossa, assisti um filme dos anos 80 que era um filme, né, super
progressista e tal. A gente vai ver a grande maioria dos filmes tinha uma visão também super machista e tal. E nos anos 2000, a gente acaba vendo isso com uma certa frequência também. Tem dois que é mais ou menos pelo mesmo motivo, assim, que eu acho que pra mim envelheceu mal, que parecem ser histórias super românticas, que quando você para pra olhar um pouco, não é bem assim, né? Que é... E agora eu vou correr o risco no meu casamento, mas Moulin Rouge, né? Eu acho que não envelheceu muito bem, que a Domênica adora Moulin Rouge. Eu abraço minhas contradições. Não sei se eu vou te abraçar essa noite, mas as minhas contradições eu aceito. E o Doce Novembro. Como assim? Basso, qual é o seu problema? É pessoal. Porque assim, pra mim, por que eles venceram mal? E os dois, eles seguem uma premissa parecida, né? Apesar de não parecer, né? Mas ambos são mulheres que estão sofrendo, morrendo em sistemas complicadíssimos ali que elas estão passando, mas a função delas, basicamente, é transformar aquele homem num ser humano melhor. E aí, cara, isso pra mim me pega um pouquinho, sabe? Tipo, a do Doce Novembro mais, a do Moulin Rouge, ela começa a morrer da metade do filme pra frente, mas ela já tá numa vida fudidaça, entendeu? De basicamente uma escrava do cara do show business. O cara é praticamente o dono dela, o rapaz lá do show, né? Do cabaré. Mas assim, apesar de tudo aquilo que ela tá passando, a grande questão é que esse homem está aprendendo a amar. Que era um homem que não amava, né? Que não conhecia o amor. Não acredito que você estragou esses dois filmes pra mim, Basso. Ai, que merda. Nossa, velho. Leva que nem Meninas Malvadas. Assiste e abraça suas contradições. Então, assim, são filmes que quando eu assisti eu achei demais. Doce Novembro, principalmente porque, poxa, né? O próprio Keanu Reeves, que a gente tá vendo ele tentando atuar naquele filme. Você para, mas olha que coisa. Eu gosto do Keanu Reeves, mas ele não é um bom ator, mas eu gosto dele. Tipo, sabe, tudo bem, tá tudo bem. Eu gosto dele. Pô, acabamos de fazer Ele é de metrô. Aquelas, né? Ele é de metrô. Tá bom. E uma ótima pessoa. Doce Novembro, se não me engano, é a Meg Ryan que... acho que é a Meg Ryan. Meg Ryan não. Não acho é, que né? Não, acho que é a Charlize Theron. Eu ia falar Charlize Theron. Ela, verdade. Pegou mais ainda em mim agora. Vixe, agora... Né? Isso aí é inveja, né, Basso? Linda, maravilhosa ela. E o Moulin Rouge, você tem a Nicole Kidman, né? Que... Isso. Poxa, ela tava assim... Se não foi o auge dela, foi muito próximo do auge dela de beleza, na minha opinião. E de sensualidade naquele filme, mas... Poxa, e aí você tem toda a questão, né? Tipo, do Moulin Rouge, do espetáculo, do Doce Novembro, da mulher que tá tentando viver fora de umas convenções sociais. Porque afinal de contas falta pouco tempo por ela de vida, então por que eu vou obedecer às normas da sociedade? Ela tá certa. Mas aí você vê que o foco é nesses dois marmanjos, sabe? Que são pessoas que não eram ligadas no amor, ou não conseguiam perceber a doçura que existia no estar vivo, e a função delas é transformar esses dois caras em homens melhores e tudo mais. Então... Cara, eu tô pensando assim, com Doce Novembro eu concordo contigo, inclusive é o que ela fala, né, que ela pega um cara por mês pra ser o projeto dela. Pro projeto dela. Beleza, concordo contigo que a personagem define que é isso que ela quer e é isso que a história tá me colocando, então na verdade a personagem não escolheu nada porque ela é um ficcional, né, tá, beleza. Agora no Moulin Rouge eu não sei se eu concordo tanto contigo não. A função da Nicole Kidman ali, ela é uma mulher... Um pouco naquilo que a Carol tava falando, de ser a Lady Stress, que é a mulher em perigo que tem que ser salva. Olha como essa mulher sofre na mão desse macho escroto, vai vir o amado dela e retirar ela disso tudo. Mas depois do filme, ela vai cada vez mais sofrendo mais e mais. E no final das contas, é tudo meio que glorificando as ações depois daquele cara que quer salvar ela, sabe? Tipo, eu tenho que fazer ela passar por mais perigos para o salvamento dela ser mais espetacular. Eu tenho assim, pra mim tem uma diferença que, assim, pra mim eu acho que é uma discussão super válida e tudo mais. Doce Novembro, vou confessar pra vocês que eu não lembro, tipo, do filme, eu precisaria reassistir, porque é um filme que pra mim foi totalmente esquecido, mas Moulin Rouge é um dos filmes, assim, dos musicais que eu mais amo, assim.
que eu mais adoro. Eu assisti ele várias vezes também, eu acho ele muito bom. Então, eu acho que tem uma grande diferença que é a seguinte, Moulin Rouge se passa em 1899 e o papel da mulher em 1899 é totalmente diferente. A mulher era realmente um objeto, e esse sofrimento que a Nicole Kidman carrega com ela é muito disso, assim, de uma mulher que tá completamente submissa ao sistema que ela tá tentando fazer a vida dela, entendeu? E lógico, tem uma coisa super romântica ali, né? Tem um ar super... É que o filme, ele é muito teatral, assim, né? Por isso que eu acho que essas coisas acabam exagerando, assim, justamente, porque daí a gente vai ver esse grande amor, essa coisa de um bater o olho no outro, né? E existir aquela paixão platônica e tudo mais, e ele aprendendo a amar realmente, tipo, tem uma coisa mas então, assim. não existe isso, né? Porque ela começa a se envolver com ele quando ela desconfia que ele é o Duque. Sim, exato. Então, assim, não existe esse grande amor. Eles vão descobrir depois com isso, mas... Cara, assim, eu não tô dizendo que é a ideia, tipo, dela. Tô falando que é a ideia do filme. Ela tá ali pra enaltecer o salvamento dele. E tá ali pra ele se tornar a mensagem do filme. Diferente do Doce Novembro, que ela se coloca... A personagem tem esse desejo de tornar esse cara melhor, mas assim, eu tô falando da mensagem do filme em si, porque por mais que o Rafa fala que é de um filme de 1899, mas ele foi feito em 2001, né? Então assim, o engraçado é que a gente passa pano pra um monte de coisas que não são acuradas historicamente, mas isso a gente tem que respeitar, sabe? Tipo, sei lá, o pessoal coloca... armadura de placas em qualquer camponês no filme medieval e fala, mas naquela época só reis tinham uma armadura daquela, a gente fala, tá, deixa passar. Mas esse daqui a gente tem que retratar fielmente, que era desse jeito. Pô, o pessoal escolheu fazer ser fiel ao retratar esta parte específica do filme, sabe? Tipo, também, um monte de outras coisas do filme, eu tenho certeza, se a gente pegar, não estão acuradas com o período histórico. Entendeu? Então, assim, eu não sei muito se dá pra usar mas eu nem acho que uma conversa... Eu nem acho que tem que ter uma apuração histórica, nem nada disso. Só acho que, como tem essa história, né, sendo contada naquela época com esse, né, esse subtexto, vamos dizer assim, ela poderia ser retratada como uma mulher, né, super pra frente e tal, mas ela vive num ambiente super opressor, assim. A ideia dela se envolver com o Duque é uma ideia de elevação da vida dela, assim, ela conseguir algum tipo de melhora. Então existe um pouco disso, né, porque é um filme que ele se passa muito tempo atrás, mas eu acho realmente que todos esses romances são complicados realmente, né, deixa eu ver, eu comecei falando assim, não, se a gente pegar as comédias vai ser difícil, agora eu já tô falando que os romances também não vai sobrar nada aqui. Não vai sonar. Bora, vagabundo, corre, corre, corre! Bom dia, filho. Bom dia. Queria lhe pedir permissão para revistar sua casa. Sim, senhor. Posso ficar à vontade? À vontade. 04. Dá um geral nesse armário. E olha aqui, 01. Só isso aqui vale mais que meu soldo. De onde é que veio esse tênis, filho? Ganhei, meu senhor. Não, tu perdeu. Bota. Bora. Tem um filme que, enquanto você tava falando, eu me lembrei que foi um filme que pra mim fez, assim, eu lembro de eu assistir ele e falar assim, caraca, que demais e tal, porque eu estava estudando publicidade, e daí eu falei, cara, esse filme é isso, é você conhecer a mente das pessoas e tudo mais, que é o Do Que as Mulheres Gostam, filme de 2000, não sei se vocês assistiram. Nossa, sim, eu assisti também, na época da faculdade, eu também fiz publicidade. Então. Mel Gibson e Ellen Hunt, né? Tipo, Mel Gibson e essa coisa dele ler a mente das mulheres, sabe? E era uma coisa tipo, nossa. E eles eram publicitários também. Publicitários, e aí ele começa, olha que coisa completamente idiota. E na época eu achei isso tipo, nossa, que sacada, né? Mas pra ele entender a cabeça das mulheres, onde que ele vai? Ele vai na loja de roupa, ele vai fazer a unha. Muito estereotipado, né? Muito
Não, sem contar que pra ele entender, né, ouvir o pensamento das mulheres, ele sofre um acidente que é, inclusive, com um secador de cabelo que a esposa dele tá usando. Sim. Sabe? Tipo, você olha assim e fala, cara, poderia ser, sei lá, ele usando alguma máquina e aconteceu isso. Não, é o secador de cabelo da mulher dele. Não era secador de cabelo da mulher dele. Eles recebem um pacote de um monte de produtos quando a Ellen Hunt chega, que elas querem fazer atingir o público feminino, e ele decide usar tudo aquela noite, lembra? Ele pinta a unha, usa limpeza de poros. Vai se depilar. Vai tudo lá, e aí uma das coisas que é o secador, e aí ele vai usar o secador e cai na banheira, tudo. Mas ele tava fazendo uma pesquisa de campo, entre muitas aspas. Entendi. Nossa, gente, pior ainda. Pense bem, olha, vocês estão olhando errado esse filme. Veja a propaganda. Você, homem, que quer entender como as mulheres pensam para poder dominá-las, derrube o seu secador ligado dentro da banheira quando você estiver dentro. Cara, vocês não entenderam a mensagem do filme. Tá? Ó, fica aí, tá? Ó, ninguém avaliou esse negócio direito. Rapaz, vai dar certinho, confia. É mesmo. Se todo mundo que não entende as mulheres fizessem isso, nossa senhora, gente. Não é, seria bom. Olha, eu acho que... O homem também. Tem algumas religiões que acham que quem é morto consegue entender tudo, né? Então, aí ó. Nossa, gente, é foda, é loucura. Porque, assim, o lance é isso, que eu não lembrava que ele tava fazendo isso. Que eu fico assim, gente, então significa que se um cara começar a passar maquiagem... Tipo assim, tem homens que passam maquiagem, beleza? Mas se você vai passar maquiagem, vai pintar a unha, vai fazer isso, pra entender como as mulheres se sentem, eu fico assim, gente, mas... Tem vários caras que pintam a unha. Eu tô lembrando agora, que as mulheres se sentem. Da maluquice que foi nos anos 2000, do pessoal metrosexual, que basicamente eram os caras que tomavam banho e lavavam o cabelo. Nossa, Sim, cara, metrosexual tipo de homem. é um adulto funcional, sabe? Assim, que se limpa. Não, ele era um adulto limpo, porque a gente ainda tem, né? A gente ainda tem campanhas pra isso, galera. Calma aí também. Vocês estão vivendo no ano 3800, calma aí. Caralho, e você sabe que tem um outro filme que eu acho que faz muito contraponto a esse, né? Que esse foi um filme de 2000 e depois em 2018, daí muito mais pra frente, saiu um que se chama Eu Não Sou um Homem Fácil, que é uma comédia francesa. É ótimo. Mas esse é filme ótimo. Eu então, esse é ótimo, é isso que eu tô falando. É o mesmo, assim, o conceito, né, de viagem ao mundo enfim, ao mundo das mulheres, ao mundo dos homens e tal, é feita ali, o conceito tá ali, só que esse é muito mais bem feito, assim, sabe? É uma outra coisa. O do Mel Gibson lá é assim, é estereótipo atrás de estereótipo. É uma coisa... É demais, assim, uma coisa de um atropelo o tempo todo. E a mesma mensagem do final, né? Tipo, que é uma coisa meio na natureza selvagem também, né? Tipo, agora ele entende a cabeça das mulheres e ele poderá, enfim, viver um mundo mais... Porra, assim, eu acho Eu Não Sou Homem Fácil um filme muito bom, embora ele continue sendo maniqueísta e no mundo feminista ainda é, né? Tem um probleminha que ele só toca a chave, né? Ele só... Exato, no fim, vamos para um mundo opressor agora, mas onde as mulheres... Né? Então, assim, ele é um filme machista, sabe? Né? Assim. Mas é isso, né? É trabalhar estereótipos também, e o lance é como que esses estereótipos são trabalhados pra gente conseguir entender a mensagem do filme. Eu gosto também bastante desse filme francês aí, apesar, né, de ser maniqueísta. Porque eu queria que fosse feito de uma outra maneira, mas eu também não sei como poderia ser feito, entendeu? Sim. Mas aí também eu não sou roteirista, né? Então é isso aí. Ô, Cal, tem mais... traz mais um pra gente. Tem um outro aqui também que eu tava conversando com o Fábio, né? Pra poder... Fábio é meu esposo. Esposo. Nossa, que adulto. Barão. Marido, eu nunca falei esposo, gente. Saiu do nada. Meu esposo. Meu esposo. A gente tava conversando aqui, né, sobre os filmes e tudo, né? Ele falou, eu não sei se eu dou dica, porque, né, vai da sua opinião, né? Mas ele deu uma dica aqui que
Cara, ele trouxe um filme aqui que faz muito sentido, que é Minha Super Ex-Namorada. É com a Uma Thurman. Não lembro se vocês... Não sei se vocês já... Tem uma leve lembrança desse filme, assim, dela pegando um tubarão e jogando na cama. É, exatamente. Porque, assim, esse filme conta a história, né, de um casal que... é um casal e o cara descobre que a namorada dele é uma super heroína, sabe? E aí, chega um dado momento que ele termina com ela, só que ela se torna aquele estereótipo de ex-louca, porque ela acredita que ele estava traindo ela com uma outra mulher, e aí eles começam a sair, no caso, esse cara e essa colega de trabalho dele, e ela fica atrás dele loucamente, assim, tipo... Porque ela é super heroína, né? Então ela usa as forças dela pra poder pegar ele de volta, no caso, sabe? Porque ela não quer mais que ele saia com outras pessoas e tudo. Esse filme, ele é errado por conta disso, mas também por criar aquela coisa de materializar mesmo o que muitos caras acham que as namoradas estão fazendo, que é uma ex-louca, sabe? Que, na verdade, ela viveu um monte de bosta com o cara. E aí tem um motivo pra ela ficar, entre aspas, louca da vida, sabe? Aí é isso. Então você olha isso e fala, mano, isso é muito errado, sabe? Tipo, hoje em dia não rola mais. Por conta desse estereótipo mesmo, assim, sabe? Rola a questão da possessividade, que realmente, né, um relacionamento acabou e tá tudo bem, mas também rola essa questão de você criar essa coisa de materializar mesmo essa ex-louca, né, que muitos caras, que muitas vezes deles são abusivos, né, criam na cabeça das novas namoradas, né? Você sabe que eu acho um pensamento muito doido esse, de que a gente às vezes precisa assistir um negócio desse e na época ele pode parecer uma coisa super inofensiva, porque a gente tá inserido dentro daquele contexto, naquele mundo, olhando as coisas daquela forma, e as coisas não estão sendo faladas, né? Elas estão sendo oprimidas, e aí a gente não tem essa visão. E aí vai passando o tempo, e você, quando ganha essa distância do tempo mesmo, né? Esse trabalho que o tempo faz tão bem feito, né, de trazer pra gente essas reflexões e tudo mais, a gente percebe que, graças a essa obra existir, ela trouxe pra gente uma reflexão crítica sobre ela própria. E é muito louco você pensar isso, né, que tem muita obra que ela reforça estereótipos, ela reforça essas mensagens machistas, racistas, né, fascistas também. Ela reforça isso, só que quando a gente ganha um pouco mais de tempo e compreensão de mundo, quando a gente dá mais espaço para que as pessoas que são oprimidas possam fazer seus filmes, escrever seus livros, produzir seus podcasts e tudo mais, e eles começam a falar como eu me sinto em relação a essa obra e tal, você ganha uma perspectiva totalmente diferente de uma obra que aparentemente era inocente. Eu acho isso tão maluco, sabe? Tanta coisa que eu achei legal na minha adolescência, ou... o Cinemação tá com 600 episódios. Você pega os primeiros episódios, a gente tava falando tanta bobagem assim. É uma loucura isso. Eu acho isso muito, muito interessante, assim, da gente pensar, porque esse filme que a Cal trouxe me fez pensar isso. Cara, se esse filme não existisse, talvez a gente não fosse perceber, sabe, esse tipo de coisa, assim. Talvez a gente não fosse entender que, esse filme é super, super nocivo, assim, essa ideia de reforçar essa coisa sabe, que o cara é o objeto de prazer, só ele a mulher é ciumenta, possessiva, né? Exatamente. E retrata todo um pensamento mesmo, né? De muitos caras até hoje também, né? E eu acho que uma coisa que colabora também pra gente ver isso é a distância, né? São as discussões hoje em dia, né? Se você tá por dentro disso também. Mas também acredito que também seja a vivência, né? Porque a gente que é mulher, muitas vezes a gente é retratada como uma louca, por exemplo. Provavelmente eu já fui uma louca pra um dos meus ex-namorados, por exemplo, sabe? Tipo, então, assim, é muito foda, assim, sabe? Principalmente quando você vive, né? Um relacionamento abusivo, tudo, tal. Então você acaba tendo um olhar diferente ali pra algumas obras, né? Até algumas obras que são
divertidas, engraçadas, deixam de ser por conta de certas vivências, né? E outras, elas são engraçadas, divertidas, mas não mais por conta da gente não ter uma vivência, mas a gente ter essas discussões hoje em dia também, né? Detalhe da semana, aquele momento maravilhoso aqui que a gente traz dicas pra vocês. A gente fez um podcast inteiro trazendo contradicas. Aqueles filmes pra você fugir deles, pra você não precisa mais assistir, tá bom, tá visto, acabou, tá ótimo, enfim. Mas agora é aquele momento de dar dicas. Então vamos começar com você, Basso. O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Vamos sim, né? Depois desse episódio de desindicações que nós tivemos aqui no Cinemação. Aliás, primeiro eu só queria deixar pro Rafa, talvez uma dica aí já de... Eu não sei se a Cinemação já fez, né? 600 episódios, deve ter tanta coisa já. Mas no filme contrário, né? Filmes que envelheceram bem, né? Filme que o pessoal não deu nada quando foi lançado e de repente virou, meu Deus, né? É verdade. 5 anos depois todo mundo entendeu o filme. Boa ideia essa. Vou deixar anotado aqui. Boa. Eu tô sempre cavando novas participações, é isso. Nenhuma boa ação virá sem punição, né? Impressionante. Mas eu queria dar de dica pro pessoal, até porque estreou agora a segunda temporada, e eu acho que é uma série que talvez a Cinemação também poderia fazer, é a série Under. Consegui fazer a Domênica assistir a primeira temporada agora. Estamos então preparando pra segunda, já terminou a série, tudo, quando... Vocês podem ver lá na Disney+, e assistir ela inteira. Ela é um Star Wars que nem parece Star Wars. Graças a Deus. Mas vocês, assim, se alguém fala assim, não gosto porque é muito viajado, muito fantasioso, não gosto de sabre de luz, tipo de coisa, fique tranquilo, Andor não tem nada disso. Então... Gente, não tem um. É tudo de bom. Então, ela é uma série, eu acho muito legal que a Dô falou que ela ouviu num podcast eles indicando, e eles deram uma definição, acho que muito boa, porque ela é um guia do revolucionário. Você quer se levantar contra um governo opressor, daquele jeito ali você tem que fazer. Eles trabalham uma ideia de fazer, a gente vai ver meio que o surgimento do que a gente conhece como a resistência nos episódios 4 e 5 e 6, que são a primeira trilogia de Star Wars da década de 70. Então a gente vai ver como que surgiu esse grande hubble de pessoas que estavam lutando contra o Império, como alguém reuniu todas elas sobre essa grande tarefa, né, que era derrubar o Império Intergaláctico. Então, falar pra vocês que ela é, assim, muito boa. Eu não assisti a segunda temporada ainda, mas a primeira temporada ela é maravilhosa porque ela tem 12 episódios. Ela divide em 4 arcos, né, de 3, 4 e 2 episódios. Então, cada um deles você vai ver meio que uma mini história. Então, vê pelo menos os 3 primeiros, que vai fechar um arco. Se você não gostar, você desiste. Se você gostar, é só dali pra cima. Então, essa é a minha dica. E eu acho que o Basso não falou, mas eu acho que é uma informação interessante. E o Andor é o que acontece imediatamente anterior ao Rogue One. Eu sei que tem muita gente que não gosta de Star Wars, mas gosta de Rogue One, né? Então pode ser uma coisa interessante aí pro... Todas as ações do Andor vão desembocar depois ali no Rogue One, né? Vão tornar o Rogue One possível. Que é o que interessa de Star Wars, né, gente? A gente sabe. Sem Mon. Né? Quanto menos Skywalker, melhor fica. É isso. É verdade. Tá aí, então, série Andor. Lembrando, vocês ouvintes, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post desse podcast, né? Na descrição dele. É só vocês irem lá, clicar, vocês vão ser direcionados aí para tudo que a gente tá falando. Cal, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí na sua estreia aqui no Cinemação? Estamos com canetas a postos aqui. Olha, eu trouxe uma série. Eu e o Fábio, a gente sempre tem nossa série de almoço, né? Que é uma série que é gostosinha de assistir e tudo, né? Que é a série Fantasmas. Fantasmas. Que ela tá na Netflix.
Ela já tem 4 temporadas, mas na Netflix tem as 2 primeiras só. E a terceira temporada tem na Paramount. E a 4ª temporada, se eu não me engano, ela tá saindo ainda. Então eu não sei se ela vai entrar na Paramount ou em algum outro streaming. Ou vai voltar tudo lá pra Netflix. Não sei como é que vai funcionar essa dinâmica aí. Mas, cara, essa série, ela é muito legal. Ela é bem gostosinha, assim, de assistir e tudo, né? Uma comédia, conta a história de um casal, que isso daí tudo acontece logo no primeiro episódio, né? Então não é nenhum spoiler, assim. Mas a mulher, ela herda uma mansão, e nessa mansão já passaram várias histórias e tudo, né? E num dado momento, ela acaba caindo da escada, bate a cabeça e começa a ver vários fantasmas em todo lugar. Então qualquer pessoa que tenha morrido ali, ela consegue ver. E é muito engraçado, porque naquela casa mora viking, mora um indígena, mora pessoas da realeza, mora de tudo, porque todo mundo que morre na região ali da casa, em algum momento da história, tá ali, sabe? Então é um misto de coisas, assim. Então tem gente dos anos 70 e tal. Inclusive, ela não pode, ela gosta de morar ali, porque quando ela vai em grandes centros de cidade, muita gente morre, né? Então, tem uma Starbucks que ela comenta que eu não posso ir naquela Starbucks porque ela é construída no antigo manicômio e lá tem muita gente estranha que morreu lá. Então, assim, ela vai pra Starbucks e vem uma pessoa, né, que tem algum problema cognitivo falar com ela, entende? Então, ela fala que é a pior coisa. Então, é muito legal ver essa história, assim, sabe? Porque só ela vê os fantasmas, o marido dela não vê. Então, é muito legal ver essa dinâmica e ver essa atuação, principalmente do marido, né? Porque ele realmente, ele olha pro nada quando ele tá olhando pra algum personagem, sabe? Então é muito um exercício de atuação foda, assim, sabe? Porque uma coisa é você olhar pro nada quando não tem nada mesmo e tem um fundo verde, né? Mas ele tá olhando pro nada quando tem um personagem ali olhando pra ele e atuando na frente dele, assim. Que doido. É bem legal, é muito foda, é bem divertido, assim, sabe? A gente colocou pra assistir só pra curiosidade e a gente tá triste porque tá acabando a terceira temporada já. A gente tá assistindo em pequenos, em conta-gotas pra poder durar. Caramba. E você falou que é sua série de almoço porque ela é curta também, os episódios são curtos Ela ou não? Ela é curta. Tem 20, 30 minutinhos cada episódio. Legal. E ela é aquela série que começa longa, né? Que tem 20 e poucos episódios, as 2 primeiras temporadas. A terceira temporada já tem 10. Então, eu acho que o tempo que a gente levou pra assistir a primeira e a segunda temporada, a gente tá levando pra assistir a terceira. Porque a gente não quer que ela acabe. Posso dar uma outra dica agora? Lógico. Que eu comentei sobre terror? Lógico. É a série Evil, que tá na Globoplay aqui, né, no Brasil, que é muito foda. Ela é de terror, no caso. Ela conta a história de 3 personagens lá, né? Uma psicóloga, um cientista e um padre, que eles desvendam várias questões paranormais, né? Possessão, espíritos e tudo, tal. Então é bem legal, é bem foda. E tem bem essa visão religiosa, psicológica, psiquiátrica até, e científica sobre, assim, sabe? É bem legal, é muito boa. E ela já acabou, né? Eu acho que tem 4 temporadas. Ela realmente teve um fim, no caso, mas ela é muito boa, é espetacular. Esse tá no Prime, né? Você falou. Tá na Globoplay. Globoplay, tá bom. Muito bom, tá aí então 2 séries pra vocês assistirem. E você, Dô, o que você trouxe de bom pra gente aí? Rafa, você já cumpriu com a sua obrigação de ser um brasileiro que indicou Homem com H? Não, ainda não. Não, tá. Então eu vou trazer 2 indicações também, não vou me estender muito. A primeira é o filme Homem com H. Pena de quem não pôde assistir no cinema, porque ele na telona ficou simplesmente maravilhoso. É a cinebiografia do Ney Matogrosso. É bastante fantástica, né? E uma história muito resumida, um filme relativamente curto. Mas ele é belíssimo, né? Ele tem uns enquadramentos, uma fotografia muito, muito bonita. E eu acho que ele mostra muito a potência de quem é o homem e o artista Ney Matogrosso, né? Inclusive, quem tiver a oportunidade de assistir um show dele, assista, gente. Porque é uma experiência de vida, assim, ver aquele homem no palco, assim. Ainda hoje, sabe? No auge dos seus 80 e poucos anos, é um absurdo. É um absurdo.
Ô, Dô, você sabe que o diretor, o Ismir Filho, ele foi um dos diretores daquele curta Tapa na Pantera, lembra desse curta? Sim, que também é uma boa dica, né? Também é uma outra dica aí complementar, né? Vamos combinar, né? Vale a pena, assim. Sim, sim. E o Homem com H tá na Netflix, né? Então ele tá mais fácil para poder ser assistido agora nas casas das pessoas. Porém, contudo, todavia, entretanto, tirem as crianças e conservadores da casa, tá? Porque tem muitas cenas explícitas de corpo, né? De nude de corpo, então, pelo menos... Como é que fala? No traseral? Tem o frontal, né? Sei lá, mostra a bunda, gente. Mostra muita bunda e muito peito. Então é isso. Enfim, é isso, né? Nem Mato Grosso, rapelou geral nos anos 70. Traseral. É isso, né? Então, é isso. Então não assistam com crianças, porque não é um filme pra menores de idade. Boa. E a minha dica, que ia ser a minha dica mesmo, até, né? Enfim, eu lembraram, Rafael, de suas obrigações como um homem brasileiro, é uma série que tá na Amazon Prime, se chama El Fin del Amor, que foi traduzido para português como O Fim do Amor. Ele é baseado num best-seller da protagonista da série, que se chama Tamara Tenenbaum. É uma série argentina, então o idioma dela é espanhol. Tem 2 temporadas. Não sei se terá uma terceira ou não, espero que sim. E a história da série é: a Tamara, ela é uma jovem filósofa feminista. A série começa com ela num casamento, né? Enfim, ela mora lá com o namorado dela, ela dá as aulas de filosofia dela para esse público que tem interesse nesse conteúdo teórico feminista, político. Ela é bastante ativista. Ela tem 2 grandes amigas, que é a Laura e a Juana. E ela é uma mulher dona da sua própria história. Ela é uma mulher judia, então ela se afastou das origens dela, porque a família dela é uma família judia ortodoxa, quando ela decide, né, ser dona de si mesma. E logo no piloto do episódio, ela tá dando uma aula e uma moça para na porta dela, e a gente descobre que essa moça é a melhor amiga dela de infância, que permaneceu seguindo os requisitos, enfim, as tradições judias. E essa moça vai se casar. E ela decide ir até o casamento dessa amiga dela. Ao passar por essa experiência, né, de ter contato novamente com uma cerimônia da própria religião dela, ela começa a entrar em contato de novo com uma parte dela que ela tinha esquecido que existia. Então, com isso, ela resolve acabar esse relacionamento e ela tenta enfrentar as coisas que ela simplesmente... Ela achava que ela tinha deixado pra trás, né? Esse passado, quem ela era, a família dela e tudo mais. É uma história muito legal. É baseado, como eu disse, né, num best-seller que é escrito pela própria Tamara. A primeira temporada tem poucos episódios, a segunda já é baseado no segundo livro dela. E é muito divertida, gente, assim. Eu acho que, principalmente para mulheres, eu acho que é uma boa série, sabe? Eu acho que ela coloca alguns questionamentos de como a gente pode se entender o mundo de uma maneira bem legal. E é uma série super progressista, então tem uma outra personagem que entra mais pra frente na série, que ela é interpretada pela Mariana Renésio Pena. O nome dela, que ela faz a Ofélia, ela é uma mulher trans. As amigas delas, né, uma é uma personagem bissexual, a outra é uma mulher lésbica. Então passa por todas essas questões também de ser uma série bem progressista, né, em questões de gênero e sexualidade. Tudo isso enquanto a Tamara tenta, né, voltar a lidar com quem ela deixou de ser, porque a gente nunca deixa de ser quem a gente é, né? A gente sempre tem. A gente é resultado de tudo. Inclusive, se você escolhe, né, deixar seu passado para trás, isso também define quem você é. Mas foi deixar o seu passado que definiu, né? Então, ou ajudou a definir, enfim. Então, é uma série muito bacana, assim. Eu gostei bastante, assim, de assistir. Eu achei bem legal. Recomendo demais. E é isso, é uma série argentina. É bom a gente consumir coisas da América Latina também, sair um pouquinho do núcleo, né, dos Estados Unidos. Total. E é bem difícil a gente fazer isso, cara. É muito difícil. É muito difícil. Então essa é a minha dica. Não, sensacional, sensacional. Tá aí mais uma série, então, O Fim do Amor. E pra fechar, eu trouxe um filme aqui que eu assisti recentemente, tava faltando na minha lista assistir esse filme. E aí eu vou ter que fazer o desserviço aqui que a Dô fez tão bem, né? Indicando algo sul-americano. Vou ter que voltar para a América do Norte.
Tudo bem. Mas eu vou indicar o filme O Aprendiz, né? O filme que conta a história ali da ascensão de Donald Trump. E é um filme do Ali Abbasi, que se passa ali na década de 70, a gente vê o jovem Donald Trump ali, né, ansioso para fazer o seu nome, né, para crescer, para ser reconhecido pelo mercado, ficar rico e tudo mais. E aí a gente vê esse jovem Trump se relacionando com um implacável advogado que é o Roy Cohn, que é um cara, né, que obviamente existiu e tudo mais. E, enfim, pra quem não sabe, o Trump detestou esse filme, tentou fazer com que esse filme não fosse lançado, e daí quando ele saiu ele criticou o filme e tudo mais. E assim, é um filme muito bem feito, assim, ele é muito bem construído nas suas bases, né? Um roteiro muito bem encaixado, não é um filme que vai pegar tipo a infância do Trump até hoje e tal, não, ele vai pegar um recorte, esse recorte dos anos 70, mas o que mais chama a atenção é o trabalho do Sebastian Stan e do Jeremy Strong, que foram os dois, né, que foram inclusive indicados ao Oscar. O Jeremy Strong, então, faz um trabalho assim monumental como Roy Cohn. Quem quiser depois ir procurar vídeos do Roy Cohn dando entrevista, falando e tudo mais, vocês vão ver como o Jeremy Strong foi fundo no personagem. O olhar dele é o mesmo olhar que o Roy Cohn tinha, assim. E o Stan faz um Trump super natural. Não é aqueles caras que imitam, que quando você assiste você fala, tá imitando ali, né? Tá muito parecido porque tá imitando e tal. Não, ele faz um jeito de falar, o biquinho, o movimento das mãos e tal, é muito, muito parecido, assim, impressionante. E eu acho que o filme ele tem uma coisa assim educacional mesmo, de mostrar um pouco sobre essa visão muito autocentrada do Trump e como isso foi sendo alimentado com o passar dos anos, assim, como esse cara, ele nunca foi parado, né? Ele nunca teve uma dificuldade real ali que fizesse com que ele olhasse a sua volta. Ele estava sempre muito centrado nele mesmo, buscando as suas próprias vontades. E depois que você assiste o filme, você começa a entender um pouco desse cara que hoje é presidente dos Estados Unidos. Então, enfim, eu acho que é um filme que vale a pena para quem quiser entender um pouco mais da visão de mundo, da visão, né, do que é o Trump, como ele se relaciona e tudo mais. O filme, inclusive, começa com um letreiro falando que o filme é baseado em fatos reais, mas que existem ali simulações ficcionais ali e tal, né, para dar contexto e, enfim, trazer a história, deixar a história mais redondinha. Mas é um filme que vale muito a pena. Quem gosta de intriga, da construção de um anti-herói, vamos dizer assim, eu acho que é um filme que vale muito a pena. E tá no Prime, facinho de ser assistido também. A melhor propaganda desse filme é saber que o Trump não gostou, né? É melhor. Eu fui assistir por isso. Se ele tivesse falado assim, nossa, amei, eu falei, puta, não vou nem assistir esse negócio. Então, eu tava sem vontade de assistir até se falar isso, Rafael. Que droga. Então, a gente começou a assistir aqui em casa na época do Oscar, né? Porque a gente gosta de assistir os filmes do Oscar pra não ser uma Glória Pires. Mas a gente gosta de ficar assistindo e dando opinião aqui e tal. E aí a gente começou a assistir, só que sabe quando começa a dar aquele ranço, assim, Dá de um Trump? Ranço, Aí a gente parou. Mas agora vou ver se eu volto, por conta desse detalhe. A Cal me salvou. Se dá ranço, então eu não vou ver nada. Deixa ela ver e ela me conta. Então tá bom, beleza. Pode deixar, eu te conto. Fechou. Manda um áudio. Isso, é verdade. Não, dá ranço mesmo, porque ele tá muito parecido. O Stan tá muito parecido. Muito. Gente, é
isso, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 605, batemos esse papo sensacional aqui sobre filmes dos anos 2000, né, que envelheceram mal, e eu só pude fazer esse episódio graças aos meus convidados que estão aqui. Então, Cal, primeiro eu queria agradecer você pela sua estreia aqui no Cinemação, muito obrigado por ceder seu tempo, vir aqui, conversar com a gente, e passa seus meios de contato, como que as pessoas fazem para ouvir o seu podcast, para acompanhar aí o que você faz pelas internets. Então, eu que agradeço, né? Primeiramente, eu agradeço muito estar aqui. Eu já ouço Cinemação, tudo, né? O Fábio me apresentou, inclusive, que ele é eu falo, um dinossauro da podosfera. A gente tá no podcast já faz tempo, né, e tal, legal. Eu e ele, no caso. Mas aí ele tinha me apresentado, e eu tá aqui agora, eu fico muito feliz mesmo, né? Então eu agradeço bastante mesmo o convite. E a gente tá no podcast Terror Sem Medo, que você pode encontrar em todos os agregadores de podcast, também no Spotify, Deezer e tudo. A gente é um podcast que fala sobre filme, série e quadrinhos de terror. Agora a gente já tá se embrenhando na área de games também. Então logo mais vai ter gameplay comentado, né, no caso. O Fábio tá fazendo uns vídeos interessantes, então a gente já tá entrando na área de vídeos também. Mas nosso foco é o podcast e dar tacos ali sobre filme, né? Falando sobre curiosidades sobre eles, a parte técnica e tudo com bom humor. Então é bem gostosinho. A gente já tá há 3 anos no projeto e você pode encontrar a gente lá nas redes sociais como Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Muito bem, tá aí, recomendadíssimo então. E queria agradecer aqui, né, o casal que sempre que eu chamo, eles estão aqui disponíveis. Dô, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. E também deixa aí meios de contato, Dô, como que as pessoas escutam você também. Ai, Rafa, eu que agradeço, é sempre muito divertido gravar contigo. Admiro bastante você, admiro o seu trabalho, adoro Cinemação. Obrigada por mais essa experiência super bacana. Tô lá no Perdidos na Estante, eu acho que o Basso vai falar um pouco mais sobre ele, então só vou dar as redes sociais, que sempre sou eu que tô por detrás disso. Lá no Instagram, @perdidosnaestantepod. Também tô lá no Instagram, em domenica.mendes, no Blue Sky, em domenicamendes.com. Tô também lá no projeto O Podcast é Delas, que sim, gente, ele existe ainda. Porém, né, tudo são etapas, vamos com calma. Né, o banco de podcasters continua lá, disponível para o pessoal consultar, para as meninas poderem fazer os seus cadastros, os seus perfis. Então, é por esses lugares que vocês me encontram, né? Além dos podcasts que provavelmente você ouve. E eu estou envolvida e você nem sabe. Mas a nem graça sabe, é essa mesmo. Exatamente. Provavelmente você ouve toda semana algum projeto que eu estou envolvida. E você nem sabe. Mas é isso aí. Então, muito obrigada, Rafa. Foi um prazer enorme. Valeu, Dô. Muito obrigado. E obrigado também, Basso, pela sua participação aqui mais uma vez. Já cavou, né, sua participação em episódios futuros. Estará aqui sem dúvida. Então, agradecer sua disponibilidade. E fala também, já está envolvido, por favor? Cara, não tô muito mais envolvido em quase nada não, viu? Assim, eu Ai, me trinca, cara! O que tá acontecendo? Eu adoro estar aqui, mas esse homem fica chamando outras pessoas, um absurdo. Eu gosto de ciumento, viu, gente? Não sei se vocês já perceberam. Amigos pra chamar? Tô brincando. Tô brincando, mas é verdade, Rafael. Não, tô brincando, imagina. Tô brincando, mas deixou a mensagem, né? Deixou a mensagem. Tô brincando, mas como assim você tem outros amigos? Mas imagina. Tem outros amigos, é isso? Ah, quer dizer que você conhece com outras pessoas. Entendi. Ah, legal. Significa que você tem vida. Mas fala pra vocês que vocês podem me encontrar atualmente no Perdidos na Estante. A Domênica tem andado deixando eu gravar alguns episódios lá, tem permitido isso, então tem feito algumas séries lá sobre John Wick, sobre outros filmes, né? Vamos gravar sobre Bailarina. Gravo alguns episódios também, tenho gravado bastante com o pessoal do RP Guacha, que é também um programa que eu já indiquei aqui outras vezes, que é um
um podcast que faz audiodramas de RPG, de aventuras de RPG, então falo pra vocês também ouvir. Então, basicamente, são nesses 2 projetos que eu estou, né? Então vocês podem procurar o Perdidos na Estante nas redes sociais, no Blue Sky e no Instagram. E no feed. No feed também, né? Assinando lá, assina o nosso feed, que tem programa toda semana. Menos semana passada. Não precisa falar, não precisa saber, eles não vão ficar contando as semanas. Ou no programa do RP Guacha, que também dá pra vocês encontrarem no Blue Sky, no Instagram, no feed também, né? Só procurar pelos nomes, é bem fácil de achar. Infelizmente, só esses lugares, porque eu sou um homem sem redes sociais, então não tenho redes sociais pra passar. Mas se vocês quiserem conversar comigo, me procura no Telegram, adiciona no Telegram, que é Sr. Basso, lá vai ser fácil. Manda um e-mail. Me manda um e-mail, sabe? E aí é bacana daí pra gente poder conversar, essa coisa legal. Manda um fax, né? Manda um pombo correio. Faz uma oferenda. Né? Tô selecionando agora, Rafa. Prezando agora pela qualidade, não pela quantidade das coisas. Boa, isso aí. Nossa, melhor coisa que você faz. Momento coach, a procura da felicidade. Delete agora suas redes sociais. Eu fiquei com medo dele falar assim: nossa, eu tô pensando em comprar um ônibus e ir pro mato. Tô pensando em comprar um Kombi, né? Nossa, o divórcio veio, cara. Nossa, o divórcio vem com força. É isso, gente. Muito obrigado. E antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi. Fala assim, ó, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio. E você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Arinelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então, siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação, e além disso a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. O podcast Cinemação 605 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.